Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Bom dia, irmãs amadas, filhas amadas do Senhor, mulheres cheias do Espírito Santo, graça e paz. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Glória a Deus pela vida de vocês, todos que já estão aí, que vão chegando. Já pega esse aviãozinho aqui, ó, este aviãozinho aqui, e envia aí o convite para vir assistir essa live para pelo menos mais 10 pessoas. Vamos aumentar aqui a nossa reunião dos santos, vamos fazer crescer a nossa reunião dos santos aqui nesse período matinal. Bom dia, Andréia, que bom que você está aí. Bom dia, Deb. Graça e paz, meu povo, minha polva. Tudo bem com vocês? Estão felizes com Jesus hoje? Eu estou muito feliz com Jesus. Estou muito grata ao Senhor, ao seu amor, aos seus cuidados com a minha vida, com a minha casa, com a minha família e com os meus irmãos. Eu estou muito feliz com os testemunhos que eu tenho recebido de vocês, porque neles eu posso provar e ver do efeito do Evangelho, do cuidado de Deus na vida de todos aqueles que neles creem. Amém! Então eu não estou bem sozinha, a Deb também está bem, graças a Deus. Glória a Deus. Bom, deixa eu dar mais um tempinho no pessoal ir chegando, porque essa madrugada a Uliana, não sei se ela vai entrar aí, acho que ela não está ao vivo ainda. Ela assistiu um vídeo meu, um pedacinho de um vídeo que está aí no feed, falando sobre a verdadeira adoração, que foi uma live de ontem ou anteontem, eu não sei, que talvez eu ainda consiga colocar no YouTube, vamos ver. Bom dia, Beta. E aí, lá eu falo sobre a verdadeira adoração, né? O que é e o que não é adoração. E aí ela me fez uma pergunta, a seguinte pergunta: como adorar a Deus? É mais ou menos assim que ela escreveu, até coloquei nos stories anteriores. Como adorar a Deus em espírito? Porque às vezes eu confundo muito ainda com a alma. Então eu creio que é uma bênção nós conversarmos sobre esse assunto. A dúvida dela pode ser dúvida de outras pessoas, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui essa manhã, por isso eu vou pedir mais uma vez para você que está aí, para você que acabou de chegar, que você pegue esse aviãozinho aqui e entre agora para pelo menos 10 amigos. O despertador vai ficar tocando a cada 10 minutos aqui para eu não perder o tempo. Eu tenho me exercitado para falar menos nas lives e fazer lives mais curtas. Bom dia, comunidade EON. Shalom. Graça e paz. Tá bom? Então você vai convidando aí as pessoas, nós vamos conversar sobre isso. Eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer algum esclarecimento para você. Eu não sou mestre da palavra, eu não sou professora da bíblica, mas eu vou compartilhar com você a verdade que impactou o meu interior e a forma como eu creio e vivo o Evangelho a respeito disso, de uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade, tá bom? Então, antes de falar da adoração propriamente, nós precisamos compreender que tipo de ser nós somos, como Deus nos criou, né? Por exemplo, ela falou que a dúvida dela é como é que eu sei, como é que eu vou adorar em espírito? Eu ainda confundo muito com a alma. Então, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. A psicologia, eu não sei falar quais bases, mas afirmam que só existe alma e corpo, né? E que alma e espírito é a mesma coisa. Eu creio na sabedoria bíblica, eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia, ela para mim, ela aponta, né, os fundamentos da verdade que estão escondidos em Cristo. Então a Bíblia diz que, vamos lá em 1 Tessalonicenses, se você já vem frequentando essas lives aqui, né, se você já é um frequentador assíduo, já é membro desse devocional matutino,
Você já sabe que eu sempre recomendo que vocês venham para essa live com fone de ouvido, para se concentrar, para não se distrair, com papel e caneta, para anotar aquilo que Deus falar com você, ou alguma referência bíblica que você queira pesquisar depois, para vir com a própria Bíblia, para examinar ali o que eu estou lendo, para vir com o pão e o vinho, para você ceiar conosco, se você quiser. E olha, eu estou recomendando que vocês sempre providenciem. Eu tenho esquecido de providenciar. Hoje eu estou sem pão e sem vinho para ceiar. Mas se alguém aí estiver com o pão e o vinho, eu vou ministrar assim para vocês, tá bom? Enfim, vamos lá para 1 Tessalonicenses. É um livro que está lá no finalzinho, tá? Depois de Colossenses, depois de Filipenses. No capítulo 5, no versículo 23. O que a Bíblia diz? Bom dia, Josi, graça e paz. A Bíblia diz o seguinte: que o Deus de Shalom os torne totalmente santos. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou falando um pouquinho mais baixo. O áudio está legal para vocês? Confirme aí para mim, por favor. Bom dia, missão, atitude. Vocês estão me ouvindo bem? Tá certinho o som? Posso continuar falando nesse tom, nessa altura de voz, nesse tom de voz? Fala aí pra mim, pra eu continuar. Geralmente eu falo gritado, né? Aí a Débora falou que sim, então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o Deus de Shalom os torne totalmente santos. Então aqui já tem uma chave, né? É Deus quem nos torna santos, e Ele não nos torna santos em partes, mas totalmente, tá? Então, você não pode se tornar santo pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua atitude moral, né? Não, você não pode, tá? Quem nos torna santos é o Senhor, e Ele o faz completamente. Ele os faz na totalidade do nosso ser. E aí, ele continua dizendo, qual é a totalidade do nosso ser? Ele diz que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros. Bom dia, meu irmão Gustavo. Gente, olha só, muito do que eu vou falar hoje é uma compreensão, um entendimento que eu alcancei através da vida do Gustavo. E hoje à noite nós estaremos juntos aqui, 8h30, horário de Brasília, falando sobre o Evangelho, o prazer de conhecer, compreender e viver o Evangelho. Tá? Então, a conclusão do que eu vou chegar aqui hoje, nessa resposta que eu estou trazendo, é algo que tem forte influência da vida do Gustavo na minha vida, porque a vida dele é uma pregação, assim como a minha é uma pregação, e a sua também deve ser. Amém? Então o texto diz aqui que seu espírito, alma e corpo, olha só, então a Bíblia, a sabedoria bíblica já está nos dizendo que qual é a totalidade do ser humano? Espírito, alma e corpo, são 3 dimensões, portanto não é só alma e corpo, e alma e espírito não são a mesma coisa, tá? Isso, a gente precisa começar a compreensão por aí, para que você aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixe de adorar a Deus na alma, você precisa compreender que você é espírito, alma e corpo, e nós vamos falar um pouquinho do que representa cada uma dessas dimensões, tá? E ele diz, então, que é Deus que nos torna santos no espírito, na alma e no corpo, ou seja, na totalidade do nosso ser, e ele faz com que nosso espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que bênção! Percebeu que não depende de você, do seu esforço, da sua atitude moral, não depende da sua confiança no que Deus diz e no que Deus faz. À medida que você se relaciona com Deus, à medida que você se rende a Deus, Ele nos santifica na totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo. E agora vamos entender então o que representa cada dimensão. Vamos começar pelo corpo, que é o mais básico. Corpo é a matéria, né? Bom dia, Sandra, Cláudia e Drica. O corpo é a nossa matéria, isso aqui, essa carne física, né? E é a morada do Espírito Santo, é a morada do nosso espírito. Para permanecer vivendo nessa terra, nós precisamos dessa casa física, porque aqui no reino natural as coisas precisam ser físicas, materiais, né? Então, essa aqui é a nossa casa física e ela exige sim cuidados, né? Exige nós precisamos de santificação no corpo. Isso se dá pelo domínio próprio. Aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, a forma como você usa o seu corpo. Então, o que você come,
né? O que você come, eu creio que é a principal coisa, a coisa mais importante a respeito da saúde do seu corpo, do bem-estar do seu corpo, da santificação do seu corpo. Por isso você precisa compreender que compulsão alimentar, obesidade, qualquer distúrbio dessa área de alimentação é algo irregular na sua vida, é algo que está fora do campo de liberdade para a qual Cristo te chamou. Se você está preso a uma compulsão alimentar, se você está preso à obesidade, que é uma enfermidade, a doença, significa que você não está desfrutando na área do seu corpo, na dimensão do seu corpo, a liberdade que Cristo conquistou para você, a bênção que Cristo conquistou para você, o efeito do sangue de Jesus derramado na cruz para santificar totalmente o seu ser, inclusive o seu corpo, tá? Então, por aí você já começa a refletir. Como é que está o meu corpo hoje? O meu corpo está plenamente, totalmente santificado, vivendo a vontade de Deus, vivendo o desejo de Deus? O meu corpo está alinhado com aquilo que Deus diz a meu respeito? Por exemplo, Deus diz que você é curado, você é sarado, porque Ele levou sobre si todas as suas doenças e enfermidades. Então, se você está muito acima do peso ou está muito abaixo do peso, significa que você tem um diagnóstico de doença, porque obesidade é doença, e eu esqueci magreza, não esqueci o nome da magreza, né? Não sei se é anorexia, não lembro. Também é doença. E Jesus levou as doenças da sua vida. Você não precisa continuar doente. Então, você não pode se conformar com este corpo, porque ele não é o corpo que Jesus conquistou para você na cruz. Não se trata de vaidade ou de aparência. Se trata de saúde, de vida, verdadeira vida, vida em abundância. Bom dia, irmã Maria Aparecida. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jaque. Sejam bem-vindas. Graça e paz. Ok? Aí vamos agora para a dimensão da alma. O que representa a alma? A alma é constituída pelas nossas vontades, pensamentos, sentimentos e emoções, né? Eu até falei no nosso curso, o mini curso de vida conjugal, perguntei esses dias se as meninas sabiam reconhecer a diferença entre sentimento e emoção. Talvez você ache que é a mesma coisa. Se você quiser uma explicação mais profunda sobre isso, você pode ir lá no tio Google, que você vai encontrar um monte de significados. Basicamente, só para você entender aqui a ideia, emoção é aquilo é o que você sente de fato, mas é só uma emoção, é só o que você sente em relação a você mesmo. Por exemplo, ansiedade é uma emoção, irritação é uma emoção, tristeza é uma emoção. O sentimento é o que você sente com relação ao outro ou com relação a alguma coisa. Então, o sentimento pode ser ciúme, o sentimento pode ser inveja, o sentimento pode ser, enfim, deu para entender mais ou menos? Então, sentimento e emoção está nessa área da alma de percepção, de sensação, mas uma é relacionada só a você e outra se expressa fora, para alguma coisa ou para alguém, tá? Basicamente é isso. Te amando não é bom para explicar, já disse, não sou professora, eu sou só uma faladeira, uma faladora daquilo que eu vivo, recebo e creio. Então, que o Espírito Santo possa decodificar aí para vocês, simplificar as minhas palavras. Alessandra, bom dia, graça e paz. Então, a alma, ela é representada pelo o que eu sinto, seja pensamento, seja emoção ou sentimento, o que eu penso e o que eu quero, a minha vontade. Lembrando que na vontade eu tenho o desejo de fazer e a decisão de fazer, tá? Mas hoje não é uma aula sobre alma, é só para vocês entenderem basicamente as dimensões do nosso ser. E aí chega no nosso espírito. O nosso espírito é representado pela nossa consciência e pela nossa intuição. É na consciência e na intuição que eu me relaciono com Deus. Deus é espírito, portanto Ele se relaciona conosco no espírito. É na consciência que eu me comunico com Deus, que eu ouço Deus falar. É na intuição que eu percebo Deus falar, Deus me mover, Deus me atrair, Deus me frear. Então, o nosso espírito é representado pela consciência e pela intuição. E aí, voltando à pergunta inicial dessa live, como é que eu posso adorar a Deus em espírito e não somente adorar a Deus na minha alma? Tendo essa consciência de quem Deus é e de quem você é nele. E isso só é possível para quem nasceu de novo, porque quem não nasceu de novo não recebeu
recebeu um novo espírito reconectado com Deus através da obra consumada de Jesus, tá? Vou falar um pouquinho melhor disso mais à frente, ainda nessa live. Então ficou claro? Nós somos um ser de 3 dimensões, espírito, alma e corpo. É Deus quem nos santifica totalmente. A partir dessa compreensão, nós já começamos a viver o Evangelho da maneira correta. Eu vivi mais de 10 anos da minha vida cristã adorando a Deus na alma, ou achando que estava adorando a Deus na alma, me relacionando com Deus na alma, porque eu não tinha o entendimento disso, de que nós somos corpo, alma e espírito, e que uma vez que eu nasci de novo do Espírito, ou seja, a partir do momento que eu recebi Jesus na minha vida como o único Senhor e suficiente Salvador, eu passei a viver no Espírito e deixei de viver na alma ou na carne. Eu fui transportada para um outro reino e fui convidada a viver um outro estilo de vida. Esse estilo de vida se vive no Espírito e não na carne e não na alma. Não no corpo físico, não no pecado, não nos pensamentos, não nas emoções, não nas vontades, mas no Espírito, no lugar onde eu me relaciono com Deus, no lugar onde eu ouço Deus, no lugar onde eu posso me submeter ao governo de Deus na minha vida, ao governo do Espírito de Deus. Lá no livro de Gálatas dá para a gente falar bastante sobre isso. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais sobre a vida no Espírito, o viver no Espírito, que é o único viver de quem nasceu de novo, de quem recebeu Jesus. Não existe outra maneira de viver verdadeiramente após o seu novo nascimento, a não ser que seja vivendo no Espírito. Então, por falta de entendimento, de conhecimento, de compreensão disto, eu, Amanda, vivi mais de 10 anos da minha vida cristã na alma, no governo da minha alma, tentando com todas as minhas forças, com todos os meus sentimentos, com todos os meus pensamentos, com toda a minha vontade, me relacionar com Deus, adorar a Deus. E isso gerou sim muito desgaste, e é por causa disso que muitos cristãos que também vivem na alma, tentando se relacionar com Deus, eles morrem no meio do caminho, porque a sua alma não tem força suficiente para buscar a Deus. Na verdade, é Deus quem nos busca, nos encontra e nos sustenta na presença dele, através de todo o seu amor que ele nos dá. É porque ele nos amou primeiro que hoje nós podemos viver uma vida em resposta a esse amor. E aí entra no texto base do que nós estamos conversando aqui, sobre a verdadeira adoração. Quem são os verdadeiros adoradores? São esses que o Pai procura. E foi isso que eu estava dizendo na live de ontem, que gerou a dúvida da Uliana, né? Peraí, quem são os adoradores que Deus procura? Então vamos lá. Nós entendemos aqui que nós somos 3 dimensões, né? Espírito, alma e corpo. É Deus que nos santifica totalmente em todas essas dimensões. Entendemos o que representa cada dimensão, o corpo, a alma e o espírito. Então nós entendemos também que Deus é espírito e se relaciona comigo no espírito. Não existe possibilidade de Deus se relacionar comigo sendo espírito na alma. Deus não se relaciona com a minha alma, Ele não se relaciona com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos e as minhas vontades. Ele se relaciona com o meu espírito, onde habita Jesus Cristo. Jesus Cristo não habita nesse meu corpinho físico aqui, e nem na minha alma. Ele habita no meu espírito, e é a partir disso que eu posso expressar a minha humanidade, que é a minha alma, e viver a minha vida neste corpo, de forma que eu possa expressar Cristo, representando Cristo, porque a verdadeira vida que eu vivo, eu a vivo no Espírito, onde Jesus habita. Vocês estão conseguindo entender essa palavra, irmãos? Dizem para mim se vocês estão entendendo. Eu tenho uma grande dificuldade de falar das coisas espirituais em português, que é a minha língua, porque as coisas espirituais são grandiosas demais. Então eu procuro dizer aqui da forma mais simples possível, para que você pelo menos comece a ter uma portinha do seu entendimento aberta. E aí depois é o Espírito Santo que vai abrir os olhos do seu entendimento para que você veja, perceba, discirna e compreenda tudo isso que eu estou apenas abrindo para você, né? Eu estou só abrindo uma porta. A sua fome e a sua sede é que vai fazer você atravessar e entrar aí nesse lugar onde Deus tem muito mais para te contar, para te explicar e para te ensinar. Amém? Bom, então,
Entendendo o que nós acabamos de falar, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é adoração. Para entender como adorar em espírito e em verdade, é bom nós falarmos o que é adoração. A adoração, basicamente também falando de uma forma muito simples, é o reconhecimento de que algo grandioso, sublime, admirável, assombroso, elevado existe sobre mim. Algo ou alguém. Para mim, claramente alguém. O Deus vivo a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu chamo de Pai. Mas para a humanidade, adoração é isso, de forma natural, de forma simples. Adoração, quem adora é aquele que reconhece o verdadeiro adorador, independente de crenças, independente de religião, independente da consciência que ele tem. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece que existe algo ou alguém grandioso, sublime, assombroso, maravilhoso, admirável, elevado sobre mim, sobre ele. É aquele que reconhece que está sobre você, este algo ou este alguém. É o reconhecimento, a adoração, é o reconhecimento de que eu não sou a medida de todas as coisas. A adoração é o reconhecimento de que eu não sou a referência de todas as coisas. O ponto de referência de todas as coisas. Por quê? Porque acima de mim existe algo ou alguém que dá significado para a minha vida. Então não sou eu que dou significado à minha vida, mas existe alguém ou algo superior a mim que dá esse significado. E aí entra um ponto muito importante que eu gostaria que você ouvisse com ouvidos e corações atentos. Existem pessoas que dizem assim: olha, eu sei que existe algo acima de mim muito mais poderoso do que eu, só não sei o que é. Você já ouviu, você já encontrou alguém que falou isso para você? Olha, eu sei que existe algo acima de mim, algo poderoso, algo maior que eu só não sei o que é. Estes, não se choque, ou se você se chocar, ouça e depois examine as escrituras e converse com Deus a respeito disso. Você vai chegar à verdade. Essas pessoas que dizem: eu sei que existe algo maior do que eu sei que existe algo superior a mim, eu só não sei o que é, mas eu sei que existe, eu reconheço. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Eu disse na live de ontem, e aí eu vou repetir só um pouquinho para que você entenda. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, não é que essa palavra, esse texto não quer dizer que Deus está procurando nos lugares, nos templos, nas igrejas, nos musicais, nos estádios que se reúnem os irmãos para fazer o descende. Ele não está procurando ali os verdadeiros adoradores nesse ambiente. Ele está procurando interiormente. Ele está procurando espíritos que adoram verdadeiramente. Aquele espírito que reconhece que há algo ou alguém superior, que dá significado à sua vida. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E o Pai os procura para dar a eles a consciência de que eles são adoradores do Senhor. Ou melhor, o Pai os procura para dar a eles a consciência de si mesmo, a consciência de Deus. Ô Espírito Santo, ajuda-me a usar as palavras compreensíveis. O Pai procura esses adoradores, esses que reconhecem que existe algo ou alguém superior a eles, que dá significado à vida deles, para que o Pai possa dar a essas pessoas a consciência de quem Deus é. Deus é o Pai deles. Deus é quem está acima da vida deles, dando significado para eles. Deus é o Criador, é o autor da fé, é quem vai dar a eles o início da fé, e é o consumador da fé, quem vai mantê-los no Senhor. Nenhum de nós procurou a Deus, foi Deus que nos procurou. E quando Ele encontrou em nós um espírito adorador, um coração adorador, ou seja, um espírito, um coração que reconhece que existe algo ou alguém superior a mim, então eu preciso conhecer. Eu não sabia quem era, o que era, e aí Deus me encontrou para se apresentar. Eu sei que talvez isso esteja chocando algumas pessoas, ou a princípio não esteja descendo, mas ouça, apenas ouça
Anote se você quiser anotar. Nós vamos para o texto bíblico agora e você vai continuar meditando nisso para que você compreenda, tá? Estas pessoas que dizem isso, olha, eu sei que existe algo superior a mim, só não sei quem é. Estes são os verdadeiros adoradores sem consciência de quem adoram. Porque a consciência de quem eu adoro, ela é resultado, é efeito do meu novo nascimento. Somente quem nasceu de novo do Espírito, teve o seu espírito renascido, recriado e agora pode se relacionar com Deus a partir do novo Espírito recebido. Porque é no Espírito que nós nos relacionamos com Deus, através da consciência e da intuição. Então, se eu estou com o Espírito morto, se eu não nasci de novo, essa minha consciência e intuição está desativada ou amortecida, ela está cauterizada, ela está perdida, ela não compreende a conexão com o divino, com Deus, com o eterno. Ela está ali, ela sente, ela percebe, mas ela não sabe se relacionar porque não tem jeito. A relação que nós temos com Deus, ela só existe através de Cristo. E para eu me relacionar com Deus em Cristo, eu preciso nascer de novo do Espírito, entregando a minha vida para Cristo, deixando de viver a minha vida para viver a vida de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Com Cristo eu morri e com Ele eu fui ressuscitado. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Quem está me acompanhando diz assim, estou acompanhando, estou no fluxo aqui, estou recebendo. Ainda que eu não esteja entendendo, receba no seu espírito, acolha no seu coração e depois você vem meditar. E vem examinar as Escrituras e converse com Deus a respeito disso, tá? Então, essas pessoas, elas adoram muito mais do que os frequentadores de templos, né? Os frequentadores de prédios que chamam de igreja e que dizem que conhecem a Deus e que Deus tem um nome, que levantam suas mãos e que dizem eu adoro o Senhor. Por quê? Porque a verdadeira adoração, que é esse reconhecimento de que existe alguém superior a mim, que dá significado à minha vida, ela faz com que eu viva de acordo com esta verdade. De modo que o meu viver vai ser uma resposta a esse significado que esse ser superior tem para mim. O meu viver vai ser uma resposta desse meu reconhecimento. Então existem muitos cristãos, eu prefiro chamar de evangélicos ou de crentes. Catarina, meu amor, eu tô com saudade de você. Eu ia te mandar mensagem ontem, eu esqueci. Vou falar com você hoje para te contar um testemunho e agradecer o seu cuidado com a minha vida, tá? Voltando aqui para a mensagem. Bom dia, Giovana, graça e paz. Gente, a Giovana tá aí, Jesus amado. A Giovana sim é professora da palavra, ela que pode falar sobre isso. Amanhã nós temos uma live juntas, eu e a Gica. Então não perca, esteja aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Os evangélicos, os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, eu não tô querendo ofender ninguém, eu só quero dizer o seguinte. Existem muitas pessoas que frequentam prédios e templos que chamam de igreja e que dizem adorar o Senhor. Mas o seu viver não expressam uma vida de reconhecimento de que Deus de fato existe, de que o que Deus diz é verdade, de que Ele é superior a mim e de que é Ele que dá significado à minha vida. Essas pessoas, elas vivem achando que elas são centro de referência da própria vida e do mundo e de todas as coisas. Essas pessoas muitas vezes acham que elas são a medida de tudo à volta delas. Portanto, elas não vivem em adoração ao Deus Altíssimo ou qualquer outra pessoa. Elas adoram a si mesmo, deuses de si mesmo, né? Seus estômagos governam sobre si. Enfim, eu não vou entrar profundamente nesse assunto agora, mas ficou claro isso? Então, essa pessoa que diz, olha, eu sei que tem algo maior do que eu só não sei quem é, ele é um verdadeiro adorador sem consciência, porque ele precisa nascer de novo para ter essa consciência de quem ele é em Deus e quem Deus é. De que esse algo superior, na verdade, é uma pessoa, que é Deus, que é expressa exatamente em Jesus Cristo. Amém? Então, vamos para os textos. Nós lemos aqui o texto de Tessalonicenses, né, que fala claramente que nós somos um ser de 3 dimensões, espírito, alma e corpo. E aí entendemos um pouquinho o que é espírito, alma e corpo, entendemos o que é adoração. Agora vamos para a resposta à pergunta que a Uliana fez. Como é que eu posso adorar a Deus em espírito e não na alma? Vamos lá para João 4, 23. Que é onde está esse texto base, né? João 4, 23 diz assim: mas está chegando o tempo e de fato é agora. Eu amo essa palavra, irmãos,
Obrigada, Jesus. Eu espero que vocês estejam aí na mesma atmosfera interior de louvor, adoração e reconhecimento da presença de Deus, porque a presença de Deus aqui está forte. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está falando conosco, tá? O Espírito de Deus está falando conosco, então fique atento, não sou eu que estou falando nada aqui, o Senhor está falando conosco. E eu fico feliz e honrada e maravilhada da sua presença, da sua palavra. Eu amo a sua palavra, eu amo a sua presença, Senhor, eu glorifico o seu nome. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós agora espírito de sabedoria e revelação para ter o pleno conhecimento de quem Tu és, para ter o pleno conhecimento, entendimento, discernimento e sabedoria a respeito da sua palavra, da aplicação dessa palavra em nossas vidas e da sua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém? João 4:23. Está chegando o tempo, e de fato é agora. Diga, o meu tempo de adorar a Deus é agora. Diga assim, escreve para mim, o meu tempo, para mim não, escreve para você, declare sobre a sua vida. O meu tempo de reconhecer quem Deus é e quem eu sou em Deus é agora. Quem escrever aí para mim direitinho, eu vou fixar aqui. Eu vou repetir. O meu tempo de reconhecer quem Deus é e quem eu sou em Cristo é agora. Mais uma vez. O meu tempo de reconhecer quem Deus é e quem eu sou em Cristo é agora. Amém? Vocês pegaram essa palavra? Então, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque este é o tipo de gente, olha só, então ele não está falando de tipo de adoração, e nisso eu estou reforçando aquilo que eu comecei a falar na live de ontem ou anteontem, não lembro, sobre adoração, que tem um trechinho dela aí no meu feed, que gerou essa pergunta. As pessoas pensam que a adoração está relacionada com o tipo de expressão, né? A minha adoração é se eu levanto as mãos, é se eu toco o coração, é se eu choro, se eu suspiro, se eu grito. O meu tempo de reconhecer quem Deus é e quem eu sou em Cristo é agora. Isso mesmo, Lilian. Deixa eu fixar isso aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lilian, e obrigada, Débora, que escreveram aí pra mim, tá? Já fixei. Então, olha só. As pessoas pensam que a adoração, muita gente pensa que a adoração tem a ver com a sua expressão, né? Expressão física, expressão externa, a expressão aparente, né? O que eu faço com as mãos, o que eu faço com o corpo, que tem a ver com música, a música que eu canto. Não. A adoração é uma atitude interior de reconhecimento de quem Deus é. Por isso que nós não existe adoração na alma. E aí eu já estou respondendo a pergunta. Como é que eu sei se eu estou adorando no espírito ou na alma? Eu ainda confundo muito. Se está relacionado ao que você está sentindo, se está relacionado ao que você está pensando, se está relacionado às suas sensações físicas, né? Arrepio na espinha, aquele calafrio, aquela coisa, não é adoração, tá? Quer dizer que está errado? Não. Quer dizer que a sua alma, que são os seus sentimentos, pensamentos, vontades e emoções, estão percebendo um movimento interior do Espírito de Deus no seu espírito. É claro que a nossa alma percebe a presença, a glória e a manifestação do Senhor. Mas você não está adorando a Deus quando você está levantando as mãos ou quando você está se arrepiando, porque uma simples música, seja gospel ou não, ela pode tocar a sua alma. Né? A nossa alma, ela lida e ela reconhece aquilo que é natural. O nosso espírito reconhece aquilo que é espiritual. Deus é espírito, portanto, nós só nos relacionamos com Deus no espírito, nós só adoramos a Deus no espírito. Eu acredito que é importante, é de Deus, nós termos uma outra live aqui para falar só sobre a vida do espírito. A gente vai lá para o livro de Gálatas e vamos falar melhor sobre a vida do espírito. Eu quero tentar explicar tudo numa live só e não dá, então vou voltar aqui para o texto. Então, olha só, o texto está dizendo assim, esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Então, nesse texto, ele não está falando do tipo de adoração, ele está falando do tipo de gente. E o tipo de gente que Deus procura é esse que eu expliquei para vocês. Os verdadeiros adoradores é aqueles que reconhecem que existe algo ou alguém superior a eles que dá significado à vida deles. Então, os que não são cristãos, não nasceram de novo do Espírito, eles não têm consciência de que esse algo é Deus, porque eles ainda não o conheceram. A gente só pode conhecer Deus através de Cristo. Mas você que já conhece Cristo, você que já é cristão, você que já nasceu de novo do Espírito,
Espírito, você deve adquirir, desenvolver a sua consciência de quem Deus é e de quem você é nele, porque é a partir dessa consciência que você vai aprender a adorar a Deus verdadeiramente. É assim que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, através da consciência de quem Deus é e de quem você é em Deus, tá? Então, quando você entende o Evangelho a partir de Cristo, quando você começa a ter essa consciência de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem você é nele, você passa a ser uma adoração. Você deixa de ser apenas um adorador e você passa a ser uma adoração. Você deixa de cultuar a Deus e a sua vida se torna um culto a Deus. Eu sou uma adoração a Deus. Eu sou um culto ao Senhor. A minha vida é um culto ao Senhor. A minha vida é um culto de louvor e adoração do Senhor, porque a minha vida reconhece quem Deus é. Eu ando, respiro, penso, acordo e durmo, me relaciono com as pessoas em adoração a Deus, ou seja, reconhecendo que não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, reconhecendo que é Deus que é em mim qualquer coisa que eu esteja sendo naquele momento. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma profundidade de riqueza que está sendo dita aqui. Então aqui dentro está queimando para que você alcance isso, que eu alcance, que a gente possa compreender isso. Amém? Então, irmãos, à medida que você vai ganhando essa consciência, a consciência do Evangelho como ele é, das boas novas de Jesus, você vai conhecendo Cristo. Por isso, talvez a oração mais poderosa da sua vida, que você deva fazer diariamente, é que você receba espírito de sabedoria e revelação para ter o pleno conhecimento do Evangelho, o pleno conhecimento de quem Cristo é. Porque é a partir dessa consciência que você vai viver em adoração contínua. E qual vai ser o efeito da verdadeira adoração, a adoração em espírito, uma vida de adoração contínua na sua vida? O efeito é o seguinte: isso vai te dar profundidade do significado do seu ser. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você reconhece Deus, quanto mais você confia em Deus, quanto mais você se relaciona com Deus no Espírito, mais você ganha profundidade do seu ser, do significado do seu ser, do valor do seu ser. Isso resolve tantos problemas na sua vida. Eu vou ter que avançar porque o nosso tempo está acabando. Então, esse é um dos efeitos, tá? Da verdadeira adoração. É você ganhar profundidade do significado do seu ser, da sua identidade, tá? De quem você é, sem filtro, sem aparência, sem máscara. Quando você ganha profundidade do significado de quem você é, você para de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, você para de se preocupar como é que eles vão te ver, como é que eles vão te compreender. Você fica livre disso, totalmente livre, tá? Um outro efeito da verdadeira adoração na sua vida, de adorar em espírito, é que você começa a expressar, você começa a falar a verdade quase que inevitavelmente. Tudo que você fala é a verdade. Por quê? Porque você está se relacionando com a verdade, você está se relacionando com Deus, que é espírito, no seu espírito. Então existe uma relação de causa e efeito, existe uma relação de o que ele diz, você diz também, você começa a concordar com ele. Então essa sua relação e interação com a verdade, que é Cristo, com o Evangelho, que é Cristo, faz com que inevitavelmente você comece a falar a verdade. Tudo que você fale seja verdadeiro. Você não para e pensa mais se você vai falar a verdade ou não. Você naturalmente começa a emitir a verdade para o mundo. Isso é maravilhoso, é transformador, porque a verdade liberta. E o seu caráter vai sendo transformado a partir do momento que você reconhece quem Deus é na sua vida e você reconhece que a partir do novo nascimento você recebeu a natureza de Deus. Então você começa esse processo de transformação em que Deus é em você e você expressa quem Deus é através de Cristo. Isso é poderoso e incrível. Por fim, não por último, mas para finalizar aqui a live, quando você tem essa consciência, a sua inteligência se expande, porque você começa a ter a sua mente alinhada com a mente de Cristo. Então você ganha uma expansão de consciência, de inteligência, de memória, de imaginação e de capacidade. Isso
o poder do Evangelho atuando na sua vida. Não tem a ver com a minha faculdade, com os meus cursos, com o meu currículo. E esse talvez seja o grande ponto. Juliana, que não está aqui agora, mas eu sei que você vai assistir. Você fez essa pergunta e talvez isso que eu disse agora é exatamente o ponto que Deus quer esclarecer para você. À medida que você adora a Deus no Espírito e em verdade, através da sua consciência de quem Deus é, de quem você é dele, e o seu viver é uma resposta congruente a essa consciência, porque se você reconhece quem Deus é, que Ele é superior na sua vida e que Ele é que dá significado da sua vida, você deixa de ser o centro da própria vida, você deixa de se tomar como referência de tudo, você deixa de ser a medida de tudo, de todos, reconhecendo que é de Deus esse lugar, né? O adorando, glorificando, reconhecendo, e aí esta adoração contínua, esta consciência crescente gera em você uma expansão de inteligência, de imaginação, de memória, de capacidade. A sua mente vai se alinhando com a mente de Cristo e aí você deixa de depender daquilo que você aprende num curso, numa faculdade, numa pós-graduação, num mestrado e tudo mais, porque você conectou-se direto com a fonte. A sua mente natural, a mente faz parte da alma, lembram-se? Então, à medida que eu adoro a Deus em espírito, à medida que eu vou ganhando consciência da verdade, do Evangelho, de Cristo em mim, a minha alma vai se enchendo das verdades de Deus que estão no meu espírito, que é Cristo habitando em mim. Então a minha mente começa a ser renovada pelos pensamentos de Cristo, e eu passo a pensar como Cristo pensa, eu passo a pensar como Deus pensa. E aí, gente, começa a restauração e a transformação da nossa vida, a restauração da nossa alma e a transformação da nossa vida. Por quê? Porque se a minha alma vai se alinhando ao governo do Espírito Santo, então eu vou vivendo e expressando Deus como Ele é, eu vou vivendo e expressando verdadeiramente Cristo. A partir de uma mente renovada, eu vou tendo a vida transformada e eu começo a viver a vontade de Deus. Aí eu começo a ter os mesmos sentimentos de Jesus, os mesmos pensamentos de Jesus. Lembre-se que pensamento gera sentimento, gera emoção, que gera uma vontade, que gera uma atitude. Vocês vão ter que ouvir essa live outras vezes, porque é profundo. Então, se eu começo a renovar a minha mente, substituindo os pensamentos naturais pelos pensamentos espirituais, que são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus vão gerar em mim sentimentos e emoções equivalentes a Cristo, ao caráter de Cristo. Cristo tinha sentimento? Claro, ele tinha compaixão, ele chorou, ele viveu plenamente a vida humana, na dimensão do corpo, da alma e do espírito, só que ele não pecou. E aí nós começamos a viver a vida na terra como seres espirituais, quando nós começamos a ter essa consciência de quem Deus é, quem nós somos no espírito, a nossa alma passa a estar alinhada à natureza de Jesus em nós e nós vamos andando livre do pecado. Uau! Este é todo o plano da obra consumada da cruz. Fim. Acabou a aula. Acabou a aula que o Espírito Santo nos deu. Uau! Eu não sei você, mas glória a Deus por essa aula que o Espírito Santo nos deu aqui. Tem muito esclarecimento, tem muitas verdades, né? Muitos tesouros, que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento para receber aquilo que foi dito aqui. Em nome de Jesus, eu espero que a dúvida, né, a pergunta tenha sido respondida. Uau, quanta coisa maravilhosa mesmo. Eu estou aleluiada aqui dentro, gente. Eu não estou arrepiada, não é emocional, não. Tá? O meu espírito reconhece a grandeza daquilo que está sendo dito aqui pelo Espírito de Deus. Isso é a adoração, a verdadeira adoração. É reconhecer que Deus, acima de mim, apesar de mim, além de mim, Ele faz, Ele vive, Ele é porque eu vivo em adoração a Ele que Ele pode se manifestar. Amém, gente? Então é isso. O meu tempo de reconhecer quem Deus é. Ah, tá. Isso aqui a irmã fixou aqui, né? Catarina tá falando uau. Maria Aparecida, amém. Glória a Deus. Consciência é igual a entendimento racional, reconhecimento da verdade. Isso aí, Catarina, isso que é a nossa consciência. É onde Deus fala conosco. É onde nós nos comunicamos com Deus. Ah, gente, mente alinhada com a mente de Cristo. Hoje, na live de hoje, 8h30 da noite, com o Gustavo, nós vamos falar sobre isso, tá? O tema que a gente colocou para conversar é: você entende o que lê nos evangelhos? E aí nós vamos focar exatamente nisso. Adquirir essa consciência do evangelho, que é a boa notícia de Jesus, que é o próprio Jesus, né? A boa notícia de Deus é Jesus, enviado em nosso favor. Então não percam. Se vocês
sentiram, se vocês perceberam, se vocês reconheceram que essa conversa nossa aqui, ela foi preciosa, foi poderosa e capaz de gerar em você mudanças interiores, de levar para você, de gerar em você uma fome e uma sede por conhecimento da verdade e o desejo de viver a verdadeira adoração, saiba que isso aqui foi só uma pequena porçãozinha do que vai ser a nossa conversa, porque o Gustavo, para mim, é um irmão em Cristo muito precioso, porque boa parte da consciência que eu tenho hoje do Evangelho, eu aprendi através da vida dele. Esse irmão, bom, eu vou deixar que ele conte hoje na live, é incrível a história dele com Jesus, não é incrível porque, não, é incrível porque é carregada de verdades, né? É perceptível que só Deus poderia levá-lo num lugar de consciência que ele chegou no Evangelho. Então, assim, eu o respeito muito e eu quero honrar a vida dele. Eu estou muito honrada de ter ele nessa live hoje comigo, então não percam, nós vamos falar sobre isso. A consciência do Evangelho, a verdade sobre o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Tá? Então, eu convido todos vocês para estarem nessa live de hoje, 8h30. Peço que vocês me ajudem a compartilhar. Eu postei nos meus stories, eu postei no meu feed. Compartilha nos seus stories, faz um print, avisa todo mundo, porque nós precisamos ter essa consciência do Evangelho para viver como verdadeiros adoradores, aqueles a quem o Pai procura, e não viver como hipócritas, não viver como falsos adoradores, não viver tentando adorar a Deus na alma, o que é impossível, porque a nossa relação com Deus se dá no Espírito. Amém? Graça e paz, povo de Deus, bom dia, uma quinta-feira cheia da consciência da presença de Jesus. Nós conversamos também sobre isso na live com a Kate, tá lá no YouTube, tá? Nós falamos sobre o quanto é transformador você ter consciência da presença de Jesus. Quando você sabe que Jesus é com você, que Ele mora em você, que Ele está com você em todo o tempo, não tem espaço para o medo, para a insegurança. Gente, quem conhece mais tempo sabe que eu sou destemida. Eu já viajei muito e eu ando muito, eu ando de madrugada. Eu sou destemida. Esse negócio de medo de assalto, medo de ataque de cachorro, medo de ladrão, medo de estupro, medo de não sei o que. Todos os medos que a cultura do mundo diz que eu deveria ter ao andar na rua, eu não tenho, porque eu sei quem me guarda, eu sei quem está comigo. Isso é consciência da presença. Amém? Então é isso aí. Bom dia, beijo no coração de vocês. Continuem no Espírito, meditando, ouvindo a Deus, comungando com Deus, conversando com Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Nós vamos ter uma outra live aqui sobre vida no Espírito, pra gente falar melhor sobre isso, tá bom? Beijinho, graça e paz. Vou deixar essa live salva e você vai, em nome de Jesus, como um mensageiro da reconciliação, um missionário de Jesus, vai pegar esse aviãozinho aqui e vai enviar para pelo menos 10 pessoas, combinado? E se algo tocou seu coração, se você ouviu algo assim que foi tremendo para você, então você vai printar essa tela agora. Vou fazer até uma cara assim bonitinha para você printar agora, e aí depois você vai escrever o que Deus falou com você, vai postar lá nos seus stories e vai me marcar, que eu quero saber o que Deus falou com você enquanto eu estava aqui tagarelando, tá bom? Tchau, gente!